Olá, pessoal, como está o seu sono? Você está dormindo bem? Como é que você está se sentindo? Você dorme e acorda cansado no outro dia? E aí, Priscila, como é que você dorme e acorda? Você acorda bem? Você relaxa? Eu durmo a noite inteira. Eu durmo bem, eu passo o dia bem. Mas e você que não dorme bem, né? Fique atento ao nosso podcast de hoje. Tudo sobre o distúrbio do sono com o nosso Dr. Santuésio Basso Júnior. Fique ligado, acompanhe o nosso canal. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Olá, pessoal, estamos aqui novamente com mais um podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. Oi, Priscila, tudo bom com você? Tudo bem, Lila? Ah, que bom, graças a Deus. E aí a gente está aqui mais uma vez para trazer mais informações para você. Hoje a gente tem um tema bem difícil de se falar. Aliás, eu acho que não vai ser difícil para o nosso convidado hoje, né? É verdade. Para a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas para ele não, porque ele entende muito bem, né? Hoje nós estamos aqui com Santuésio Basso Júnior, né? Fisioterapeuta. Ele é formado pela Unifunec em Santa Fé do Sul, São Paulo. Especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Inspirar, em Curitiba, Paraná. Especialista em terapia intensiva adulto pela Associação Brasileira e fisioterapeuta em terapia intensiva. Ele é também coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital Regional de Araguaína e ele é o dono proprietário da clínica de fisioterapia Santo Cardiopulmonar. Nossa, cansei. Cansou, é muita coisa. É muita coisa. Gente, falando, Santo é um homem maravilhoso. Ele é o meu amigo, Santo é uma pessoa que eu tenho um sentimento, um respeito mútuo muito grande por ele. É pai, é esposo, é um homem de Deus. Os pacientes amam ele. E ele está aqui para falar um pouquinho, né, Priscila? Sim, de um assunto muito importante nesse tempo de chuva, nada melhor do que um sono, né? De dormir bem, descansar. E a gente vai falar hoje sobre a apneia do sono. Né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Santo, muito bom obrigado ter você aqui conosco. Pelas palavras, Lila. É uma honra para mim estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês, Priscila, Lila. E parabéns por essa ação que a Prefeitura faz, né, junto com o Sereste. É fundamental essa informação chegar para a população. Então, eu fico muito honrado e feliz de poder participar. Obrigado. Muito bom, muito bom. É maravilhoso a gente ter mais conhecimento e a nossa preocupação sempre foi o trabalhador. Os nossos temas, eles trazem informação e são gerados na parte do trabalhador. O que pode atrapalhar aquele trabalhador durante a vida dele, durante aquela quantidade de tempo, e a gente sabe muito bem que esse tema, né, pode contribuir na saúde dos nossos trabalhadores, certo, Santo? Sim, com certeza. Esse impacto que é silencioso no começo e a grande parte da população acaba tendo, a gente pode falar sobre isso, tem um impacto muito grande no trabalho. Muito grande na saúde do trabalhador e, consequentemente, no rendimento desse profissional dentro da sua atuação. Então, as repercussões da noite, na verdade, a noite mal dormida, seja qual for o distúrbio do sono, ela vai repercutir durante o dia. É isso. E a gente já falou aqui, costuma falar muito em palestra, né, Lila? Porque a questão de muitos acidentes que acontecem é por conta de, às vezes, de uma noite mal dormida, né? Sim. Então, assim, é um assunto realmente interessante. E nós, pra gente já iniciar, a gente queria saber o que é, né? Qual o conceito, o que é a apneia do sono? Certo, perfeito. Assim, antes de falar até da apneia do sono, é interessante a gente entender que existem vários distúrbios do sono. Sim. Eu sou fisioterapeuta, não sou médico, mas dentro da fisioterapia a gente tem essa especialidade de fisioterapia do sono. Então, existem diversos distúrbios.
A própria insônia, tão conhecida pela maioria das pessoas, algumas parassonias, síndrome das pernas inquietas, as pessoas que fazem aqueles supapos à noite diversas vezes, ou fica se mexendo demais as pernas para conseguir dormir. Sonambulismo, bruxismo, são muitas as doenças que acometem à noite. E a apneia do sono é uma delas, que é a que a gente vai abordar hoje. A apneia do sono nada mais é, Priscila, do que uma situação estrutural que nós temos aqui, uma doença, né, que na verdade ela é chamada de síndrome, que é síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, pelo próprio nome, a gente vai conseguir identificar o que ela acomete, né? Ela é uma síndrome de apneia. O que é a apneia, para que as pessoas saibam? Isso. A apneia é nada menos do que a parada respiratória. Então, a pessoa ela para de respirar. Quando? No sono, dormindo. E o que acontece? Uma obstrução. Então, vamos entender. Então, eu vou até falar, né? Se você ronca, se você tem alguém perto de você que ronca, que dorme do seu lado que ronca, ou conhece simplesmente alguém que ronca, esse episódio é para você. Eu já ia perguntar, como é que eu sei, né, que eu tô nessa apneia do sono? Porque o principal sinal inicial que é importante é o ronco. Sim. E o ronco, ele nada mais é do que uma vibração das nossas vias ali atrás da base da língua. Então, imaginemos então que quando eu estou dormindo, é aquele momento quando eu vou dormir. Já pegou o celular, ficou com o celular na mão, mexendo, e quando você vê o celular cai da sua mão, é a hora que você já começa a entrar em relaxamento do seu corpo inteiro. Então, toda a musculatura do nosso corpo, ela é para relaxar durante o sono. E quando acontece esse relaxamento, a pessoa que já vai desenvolvendo a apneia do sono, ela já tem uma flacidez dessa região posterior. Então, quando ainda soma-se o descanso e o relaxamento dessa musculatura, ela começa a vibrar quando há a passagem do ar. E o ronco é isso. Então faz essa vibração. É o batimento de flacidez dessa região posterior. Tudo bem até aí. O ronco ele vai incomodar quem tá a parceira, o parceiro. Normalmente a pessoa ela não se importa, porque ela não vê. Às vezes eu acordo. Algumas pessoas acordam com o próprio ronco. Assustada. Eu ronco. E eu vou falar sobre isso, mas eu não tenho apneia. Né? E, então, ronquei. Só que a apneia, ela vai além do ronco. Eu passo a roncar, só que chega num estágio desse nível de gravidade, de classificação do ronco e da apneia, que ele vai tampar, vai obstruir. Aconteceu essa obstrução, não passa ar. Não respira. Parada respiratória. Quando? Dormindo, no sono. Olha. E aí a apneia do sono... Olha que medo, né? E a apneia do sono, ela acontece... ela é caracterizada com mais de 10 segundos de apneia. Aí já dá para entrar num conceito. Só que isso acontece muitas vezes com o paciente dormindo. Pode ser classificado em diversos níveis, mas ela tem uma prevalência muito alta. E aí os impactos eles vão ser grandes. Por quê? Quando ela tampa, ela bloqueia, o ar não passa, bloqueado o ar, consequentemente eu não tenho as trocas gasosas, ou seja, eu não oxigeno o meu corpo. E aí a oxigenação do meu sangue vai lá embaixo. Ela despenca. Né? E quantas vezes isso acontece? Várias vezes na noite. Então, minha oxigenação passa a ter uma média de permanecer em níveis baixos. E isso é tão interessante porque eu acho que a grande maioria lembra, na época da pandemia, da Covid, a grande maioria das pessoas, a grande maioria ficou muito fissurada na mensuração da oximetria, você lembra? Todo mundo comprava um oxímetro. Sim. E lá em casa tem até hoje. E as pessoas falavam assim, até quanto que não pode cair, Santos, né, na clínica, desesperado. A gente tem uma média de 90% de oxigenação, abaixo disso favorável. Não é interessante, vamos ficar mais atentos e tal. Quando alguns exames chegam para nós, as pessoas têm uma oxigenação média, que níveis que chegam a até 40% dormindo. Nossa! 50%, 55%. A oxigenação vai lá embaixo e é aí que vão acontecer os prejuízos para esse paciente.
Então, o resgate, ele vai acontecer, porque a gente vai falar muito sobre isso, o nosso cérebro é muito inteligente, e ele tenta nos resgatar desse bloqueio. Então, ele manda uma informação. Lila, respira, puxa o ar, senão a gente morre. Tô com falta de ar, Santo. Respira, senão a gente morre. Aí quem dorme perto de alguém que tem apneia do sono, você vai perceber que a pessoa, ela faz... ela fica assim, ó. Até que ela faz um resgate. Que é uma pressão maior do que a normal para poder reverter essa apneia. E isso vira uma repetição inúmeras vezes durante o sono. O problema é que ele já está tão acostumado até o ronco, né? Para ele já é uma coisa comum. A esposa às vezes fala, ou ao contrário. Quem tá do lado é que vai perceber que ele tá tendo a apneia, porque ela escuta o ronco. Isso. Mas aí ela tem que observar se nesse ronco... Mas que é prejudicial e tudo, às vezes não tem essa associação, né? Porque, tipo, a fisioterapia. Sabe o que é muito comum? O paciente não perceber, ele ronca à noite, ele não se importa porque ele não vê, e chega no consultório, ele já passou por uma consulta médica e ele vem encaminhado, eles chegam sempre acompanhados do parceiro ou da parceira. Normalmente é da parceira, que está trazendo esse marido para tentar resolver a vida dele, mas também a dela. Porque ela já não aguenta, já dorme em quartos separados. É verdade. Ele já vai pra sala, joga ele pra sala. Na rede, por favor, você tá me incomodando. Não consegue dormir, então entra os dois em estafa, né? Tanto durante o dia como durante a noite. É mais comum, então, no público masculino? A prevalência no masculino, ela é evidente. Por questões estruturais do homem mesmo. Então, ele tem uma tendência. Existe até um dado estatístico que é mais comum no homem, de 8 a 10 vezes a mais no homem. Nossa. Mas a mulher também tem. Então, eu tenho muitas mulheres na clínica que fazem o tratamento. Só que na mulher é mais comum na menopausa. Começar a aparecer perto da menopausa, por diversos motivos, e o principal dele é pela desregulação hormonal que começa a acontecer. Sim. E aí ela vai tendo prejuízos e vai acabar desencadeando o aparecimento da apneia do sono também. Me lembrou agora de um podcast, né, com o Ives, fonoaudiólogo, que ele falou que o distúrbio da voz é a predominância na mulher, pelo timbre e tudo. E agora o distúrbio do sono. Sim. Pode ser homem, é né? isso. Por conta das Interessante, estruturas né? também. Mas sabe o que é interessante? Existe uma prevalência para o homem. E é mais comum na vida média adulta, né? Temos em crianças, temos em mulheres, mas é mais comum, sim, numa vida acima dos 40, 50 anos. É mais comum no homem. E existe também uma prevalência por fator de risco em pessoas mais obesas. Entendeu? Então, por quê? E não é por uma questão só aqui, a questão principalmente na circunferência de pescoço. Pelo peso que a própria gordura faz nessa região de papada. Né? Quando deita de barriga para cima, essa região já tem a flacidez. Aí eu tenho um acúmulo de gordura nessa região, e aí acaba que favorece a obstrução. Então, se tiver acima do peso, isso aí vai contribuir muito. Com certeza. Eu já ouvi muitas pessoas falarem também que quando consome álcool, né, o marido geralmente ronca mais. Quando ele tem alguma coisa a ver. Né? Sim, com certeza. O uso de ingesta de álcool, assim como relaxantes musculares, benzodiazepínicos, né? Os relaxantes musculares que a gente... eu tô cansado, tô com dor no corpo, eu vou tomar um remedinho aqui para relaxar. Olha... O que a gente acabou de falar? Já tem uma flacidez. Né? Quando eu entro no sono de relaxamento, aí que fica mais flácido e tampona. Aí eu vou e tomo um remédio. Acabou. Ou tomo alguma bebida de álcool que é relaxante. Nessas noites, as apneias elas vão ser mais evidentes e mais demoradas. As apneias, elas têm tempo de duração. Então, elas podem durar, normalmente, acima de 10 segundos, que acaba levando em consideração. Mas tem apneias com duração de 1 minuto e meio, 2 minutos. Nossa. Bloqueado, parado, sem respirar. E aí, tanto que, às vezes, o encaminhamento vem do cardiologista, porque quando ele vai fazer um mapa, né, o exame para poder identificar os padrões de pressão arterial, é observado que esse paciente tem picos hipertensivos dormindo. É verdade. A pressão arterial faz picos lá em cima.
ele está dormindo, ele não está fazendo nenhum esforço nem nada. E quando vai observar, é por causa desses momentos de obstrução que acabou desencadeando uma reação do próprio organismo tentando se defender. Imagina que quando eu paro de respirar, bloqueei, não respiro. O coração, o cérebro manda informação. Opa, tá faltando oxigênio. O que eu tenho que fazer? O coração compensa. Taquicardia. E aí começa a acontecer uma descarga. O organismo muda tudo, né? Cai aqui e sobe ali. Exato. E aí ele vai ter taquicardia à noite, vai ter picos hipertensivos, pressão vai lá em cima, dormindo, e acaba identificando num exame cardiológico de rotina. Olha. Por isso que é importante o acompanhamento de check-up, de saúde, com quem quer que seja o seu médico de confiança. Então fica o alerta para quem está em casa, quem é trabalhador, principalmente aqueles que trabalham, né? Aquele trabalho mais pesado, né? Mais motorista de caminhão. Perfeito, Lila. Para não chegar em casa e fazer o uso da medicação, a automedicação, procure o médico, procure o especialista, né? Para evitar esse tipo de situação. Porque às vezes você resolve um problema e você cria outro. Né? Exatamente. E falando de trabalhador, existem algumas classes que, por exemplo, eu sou um trabalhador, eu lido com a questão administrativa. Isso vai prejudicar o meu rendimento, a minha concentração. Eu não estou lidando ainda com a vida de outra pessoa. Isso pode me prejudicar no meu trabalho. Porque o que qualquer empresa vai cobrar de você é produtividade. E como é que você vai ter produtividade com uma noite mal dormida? Preste atenção. Quem aqui já não passou por uma privação de sono? Sim. Seja qual for o motivo. Não olhem pra mim, por seja favor. por trabalho. A Lila já não dorme, gente. Então, seja por trabalho ou, por exemplo, uma mãe com um bebezinho recém-nascido, ela não dorme. Não dorme. Essa mãe precisa dormir durante o dia. Verdade. E quando ela não dorme, ela fica, como a gente diz, acabada, né? O corpo tá pedindo socorro. Então, imagina isso acontecendo sempre. Todas as noites é a rotina da sua vida não dormir. Porque acaba que você desperta. A apneia, ela bloqueia e depois você faz micro despertares. Isso quebra o ciclo de vigília do sono, quebra o ciclo do sono. O sono tem uma arquitetura. Sim. Ele tem que acontecer em fases específicas e ele não acontece na apneia. E isso desregula tudo. E aí, falando do trabalhador, existem algumas categorias, algumas profissões que elas vão lidar com outra pessoa. A gente... Né? Nós, profissionais da saúde, se eu não durmo bem, e aí depois o enfermeiro ou o técnico de enfermagem vai fazer um trabalho em um paciente, ele está sonolento, ele vai fazer uma dose errada, ele pode fazer uma medicação errada. Pode até acontecer um acidente com ele mesmo. Um acidente, né? Com ele mesmo, se É. perfurar, porque ele está sonolento, ele está exausto, ele está irritado, ele está cansado, ele está querendo dormir, porque o corpo não descansou. Um motorista, que você acabou de dar um exemplo clássico, né? Um motorista que está lidando com diversas pessoas que estão sob a responsabilidade dele. E a apneia do sono, ela é um problema de saúde pública. Por quê? A prevalência ela é muito alta. Existe um estudo chamado Episono, que foi desenvolvido pelos paulistas em 2010. E identificou que 33% da população que foi investigada, que foi a população de São Paulo, tinha apneia do sono. Esse é um dado extremamente alto, porque 33% é como se fosse a cada 3 pessoas, uma tem apneia do sono. Então, é um dado relevante. Claro. Também tem um outro dado para trazer informações de epidemiologia. Sim, ótimo. O The Lancet, um periódico The Lancet, ele publicou recentemente que 1 bilhão de pessoas no mundo têm apneia do sono. Fora aquelas que ainda não procuraram, não foram, né? Não fizeram o teste, não consultou e tudo. Estima-se que 1 bilhão. Então Nossa, é muito alto. muita coisa. É muito alto. Aí, voltando ainda no trabalhador. Então, o motorista, né, motorista de seja qual for, motorista escolar, motorista de caminhão, motorista, né, ele corre um sério risco pela sonolência no volante de cometer um acidente de trânsito e vai repercutir lá no hospital. Com certeza. Então, é um problema de saúde pública importante. As pessoas precisam procurar ajuda e não subvalorizar e não dar a importância devida para um sono de qualidade. É isso que a Associação Brasileira do Sono faz todo ano uma semana do sono
né, no dia 14 de março de todo ano, é promovido por alusão ao Dia Mundial do Sono, a Semana do Sono, tentando conscientizar a população sobre a importância de um sono de qualidade, né, de priorizar essa vida normal do sono. Sim. E se descobrir as doenças, os distúrbios que podem estar acontecendo com você e você tratar, porque isso repercute na sua vida e repercute no seu corpo físico e repercute também no mental. E aí vem os distúrbios de ansiedade e depressão originários desencadeados secundários da apneia do sono. Irritabilidade, enfim, né? Eu sei que sua vida é muito atarefada, sim, mas eu acho que você vai ser o nosso novo parceiro no que fala nesse assunto aí e outros assuntos também. Com certeza, né? Não, eu me disponibilizo. Com certeza, vai ser uma honra participar dessas ações. Elas acontecem no Brasil inteiro. Aqui em Araguaína aconteceu até um simpósio, mas foi bem voltado para os profissionais, né? Para discussão clínica de artigos e ações acontecem para a população mesmo. Eu acho que o alvo é esse, né? É alcançar a informação. A pessoa precisa saber. Com certeza. E a grande maioria não sabe. É o que a gente precisa mudar hoje, né? É o que o Sereste tenta mudar. Que o trabalhador, ele conheça, que ele saiba o que é o trabalho dele, quais são os direitos, qual é a prevenção, o que ele pode contribuir para que ele evite um acidente ou algo desse tipo. Perfeito. Mas, vamos lá, Santuésio, para a gente não preocupar o pessoal também, né? É um alerta, mas para a gente não preocupar tanto o pessoal que está em casa assistindo, ou no seu trabalho, né? Tem tratamento? Quem eu devo procurar? Tem. Vamos lá. A pessoa, para ela começar a pensar num tratamento, primeiro vamos pensar que ela precisa identificar sinais e sintomas. Vamos falar mais especificamente sinais e sintomas para ela procurar um tratamento. Porque como é que ela vai saber? Ela pode procurar diversos médicos, inicialmente, né? O otorrino, ele acaba sendo um médico de referência para a apneia. Mas em consultas com pneumologista, neurologista, cardiologista, psiquiatra, porque algumas doenças, elas são, como eu acabei de falar, desencadeadas pela apneia. Então, acaba que ele identifica e pede para fazer um exame. Mas a pessoa que, se você está sentindo, por exemplo, uma sonolência diurna excessiva, você acorda e qualquer coisinha você está pingando de sono, você não consegue prestar atenção, no seu trabalho mesmo você percebe que você começa a ficar sonolento, um cansaço fora do normal. Não é porque você trabalhou demais, porque você pode perceber que às vezes nos finais de semana que você está de folga, você ainda continua cansado, você continua exausto, o corpo está pedindo cama, o corpo está pedindo descanso, e você dormiu a noite inteira. O ronco, que é o sinal clássico. Sim. A apneia presenciada por alguém que dorme perto de você e fala assim, meu amor, você está roncando, mas tá ficando em silêncio, aí você fica parado, você não respira, aí a pessoa fica a noite inteira cutucando o marido, a esposa, porque ele vê que parece que morreu. E idas demais ao banheiro à noite é uma desregulação hormonal por causa do sono mal dormido. Né? Então, a gente chama de noctúria. Idas diversas ao banheiro. A pessoa vai ficar mais irritada durante o dia, vai ficar mais à flor da pele, mais mal-humorada em alguns momentos, né? Dores de cabeça pela manhã é muito comum. Vai prejudicar a cognição, o aprendizado, a memória. Então, você está vendo que são vários sintomas bem, bem específicos que quando você começa a juntar tudo e eu ronco, eu consigo começar a trazer a ideia que eu preciso procurar um médico, né? E como a gente falou, né, Lila, o impacto não é só no corpo. E você está vendo? Memória, sim, aprendizagem, cognição. Eu começo a ficar mais lento de raciocínio. Eu começo a ficar mais ansioso. E tem uma tendência muito grande por desregulações, que a gente pode falar sobre isso, hormonais, desenvolver depressão. A própria depressão, por um fator mesmo ali biológico, fisiológico mal ajustado. Porque vai desregular muita coisa. Então, identificado que eu estou passando por diversos... Santo, eu tenho quase que tudo isso, eu estou quase gabaritando, né? Porque tem pessoas que não sentem nada. Não vou falar nada. Não, eu tenho uns dois só. Eu tenho uns dois, mas fiquei preocupada com esses dois. Os impactos, eles vão ser no corpo todo. E para o homem, um dos impactos que às vezes é o que traz ele para poder fazer alguma
investigação, é porque também no homem tem um prejuízo, na mulher também, mas no homem um prejuízo mais significativo, porque depende, né, da libido. O prejuízo da libido, da função sexual dele, vai ter um impacto absurdo, porque tem uma ação muito grande na liberação da testosterona quando eu durmo. Então, é à noite que acontece um pico maior em determinadas fases do sono, que tem aquele descarregar mesmo do hormônio, que vai me trazer a saúde sexual masculina, principalmente para o homem, a testosterona para o homem, né? Então, esse impacto é muito grande e vai trazer repercussões de saúde sexual. Então, identificado que eu tenho todas esses sintomas, ou tenho alguns deles, sim, aí eu parto para essa pesquisa. Tem tratamento? Tem possibilidade de investigação? Tem. Existe um exame que é prescrito pelo médico, que é a polissonografia, onde a pessoa vai dormir em um laboratório. Tem vários tipos de polissonografia, tá? Para deixar claro. A polissonografia que a pessoa dorme num laboratório do sono, toda monitorizada, com ECG cardíaco, com sensores de oxigenação, sensores no nariz. Ela dorme com um monte de fio no corpo. Monitorada, para poder identificar e fazer o diagnóstico. Tem como você fazer a polissonografia que leva para casa, a polissonografia só com o dedinho aqui. Existem hoje diversas possibilidades, o seu médico vai poder te indicar a melhor maneira. Mas esse é o exame padrão ouro, clássico, que me permite descobrir se eu tenho. Porque quem ronca não significa que tem apneia do sono, tá? Então não é clínico. Então, Precisa fazer o exame. Precisa fazer o exame. O exame, na verdade, ele é um exame complementar. Também não é só pelo exame que eu tenho. Perfeito. Então, a clínica ela é importantíssima. Mas o exame vem para poder confirmar. Porque, por exemplo, quem tem apneia do sono, ronca. Padrão. Mas nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Tá? Então, por isso que precisa partir para o exame para investigação. Ou seja, na dúvida, investigue. Na dúvida, procure o médico e faça o exame de polissonografia. Aí ele vai me dar parâmetros suficientes para a gente iniciar um tratamento. E aí o tratamento, que você perguntou, então, tem tratamento? Tem. A apneia do sono não tem cura até então. Aí isso é bem relativo. Deixa eu explicar. Porque quando você procura o médico, principalmente o otorrino, ele vai identificar se às vezes não tem alguma alteração estrutural que possa ter uma intervenção cirúrgica. Uma amígdala hipertrofiada, adenóide, uma base de língua hipertrofiada, que ele pode fazer alguma adenóide, uma intervenção cirúrgica. Né? Então, que vai aliviar a passagem do ar nessas vias, o otorrino. Se ele fala assim, não, isso aqui, sua estrutura é perfeita, o problema é lá embaixo mesmo, aí ele vai precisar partir para um trabalho multidisciplinar, que é onde pode entrar o odontólogo, porque dependendo do nível, né, da classificação dessa apneia que o exame vai me ofertar, por exemplo, se a apneia for leve, né, ele tem poucas apneias, abaixo de 15 paradas por hora. É leve. Leve, 15? 15. O normal é a gente ter abaixo de 5 apneias por hora. Eu posso ter, por isso que eu falei, roncando e ter alguns bloqueiozinhos, por um relaxamento muito grande. É normal, até 5. De 5 a 14 é leve. Nesses pacientes, existe a possibilidade de fazer uma intervenção odontológica com aqueles mordedores. Já viu aqueles mordedores para bruxismo de silicone? Eles têm, são bem parecidos, mas a ideia é de a pessoa dormir com aqueles mordedores e ele tem uma forma de projetar essa mandíbula para frente e aí alivia lá atrás, porque é leve e aí já dá a passagem adequada. Então, com o odontólogo consegue fazer esse acompanhamento, com o fonoaudiólogo, com exercícios fonoaudiológicos de fortalecimento, aloíves, entendeu? Almejar isso. Então, entra essas categorias. E a fisioterapia, ela entra com a indicação, não é nem a indicação, porque a indicação ela é absoluta quando o paciente tem mais do que 15 paradas por hora. E o exame nos dá essa informação. Acima de 15, o tratamento ele tem que vai passar a ser com o CPAP, que é um aparelho que vai ficar do lado da sua cama, ligado a uma mangueira, uma traqueia, e a uma máscara no seu rosto, que vai gerar uma pressão
que essa pressão vai ser transferida para essa região, mantendo essa via, é um vento constante, é uma pressão constante, e mantém a via aberta. Só que ele vai ter que dormir com isso para sempre. Aí você pode pensar assim, né? A grande maioria das pessoas pensa: meu Deus, eu vou dormir com isso para sempre. Que, pelo amor de Deus, você vai dormir agora, né? Aí, o mais interessante é que você traz a conscientização para o paciente no consultório, e aí entra o grande papel do fisioterapeuta na adaptação, né? No acompanhamento no primeiro mês em especial. Né, com a regulação dos parâmetros, com ajuste, com acompanhamento, a escolha da melhor máscara, né, e ajustando até que esse paciente durma bem. E o mais interessante, que a gente falou de um leque de sintomas. Quando o paciente começa a dormir e experimentar o que é um sono reparador, aí ele volta na primeira semana, porque a gente faz um acompanhamento semanal a partir do primeiro dia. Na primeira semana, esse paciente ele vem te abraçando e te agradecendo e falando assim: pelo amor de Deus, por que eu não procurei isso antes? A minha vida mudou completamente. A minha vida é outra. Os sintomas que eram tão evidentes que a gente falou aqui, todos eles já praticamente somem na primeira semana. Perfeito. Pro acompanhante, pro parceiro ou parceira que tá do lado, já é uma glória, porque no primeiro dia ele já dorme, porque ele não ronca a partir do primeiro dia. Nossa. O aparelho corta o ronco. E aí que ela consegue descansar, né? E o mais importante é que não corta apenas o ronco, ele não deixa acontecer as paradas, porque mantém esse arcabouço aqui. Então, é um tratamento pelo consenso de distúrbios do sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Juntaram vários estudos e entraram num consenso. Se não tem aquela indicação cirúrgica pelo médico otorrino, acima de 15 paradas, é padrão ouro também. É padrão ouro identificar através da polissonografia, e é padrão ouro, sucesso, você tratar com o CPAP. Então, é aí que entra a fisioterapia com toda a sua expertise dentro dessa área para poder ofertar esse tratamento e tirar esse paciente dessa condição tão grave, tão severa, mas porque tem classificações de apneia que entram em apneias severas, acima de 30 por hora. Nossa. Né? E só para você ter uma ideia. É muita coisa. Tem uma ideia, Priscila. Quinta-feira passada, eu recebi no consultório um paciente com uma polissonografia com um índice de paradas respiratórias de 86 paradas por hora. Não, tem não respirar. Vamos fazer as contas? Quantos minutos tem uma hora? 60. Ele para 86 vezes por hora. O que eu consigo entender através disso? Que ele não dorme, E não respira. ele não respira, péssima. e ele tem mais do que uma parada por minuto. Ele para mais de uma vez. Porque ele tem 86. Ele não dorme. E ele é extremamente sintomático. E aí, a repercussão a longo prazo, que é o grande gargalo dessa conversa. Porque eu começo tendo apneia, roncando, dormindo mal, acordo meio estressado, começa a prejudicar a minha vida sexual, e eu vou levando a vida e ficando desgostoso e exausto e cansado, Deprimido. E você vai ficando deprimido. E a bola de neve vai acontecendo. Sintomas, mas problemas graves que podem acontecer a longo prazo. O seu corpo vai inflamando, Lila. A gente não dorme. A gente vai ficando mais propenso à inflamação. Trabalhadores noturnos. A gente vai ficando mais propenso à inflamação. Peso, dificultando a perda Perfeito. do peso, né? Me cobra pra gente falar um pouquinho de peso. Mas, e aí o que acontece de consequência? Problemas que pode acontecer comigo. Desencadear pela apneia a hipertensão, a diabetes, a depressão, problemas, desregulações hormonais. E o grande risco que eu tenho, se eu tenho apneia do sono, é de que eu tenha um AVC isquêmico. Faltou oxigênio, É aqui que tá. Por que os pacientes vêm assim, mas eu vou ter que usar, eu durmo bem, eles consideram que dormem bem. Mas ele vai ter que usar o aparelho porque ele corre um sério risco de, dormindo, ter um AVC isquêmico. Isquemia é falta de oxigênio. Ou um infarto agudo do miocárdio. Porque também falta oxigênio para o músculo do coração, que está trabalhando, inclusive, até mais rápido para tentar compensar. É o famoso morreu dormindo. Isso. Morreu igual um passarinho, morreu dormindo. Ele infartou dormindo, ou ele teve um AVC isquêmico, né? Então, é extremamente importante. Por isso que a gente fala,
é um assunto que não é dado a devida valorização e que a gente precisa falar sobre isso. certeza. A gente precisa discutir sobre isso, trazer esse alerta para o trabalhador, porque ele vai se tornar um sequelado, vai gerar mais afastamentos, vai gerar um prejuízo para a empresa. Então, é interessante que a própria empresa, que o trabalho estimule os check-ups médicos, o acompanhamento médico, porque em uma consulta cardiológica eu posso descobrir num mapa, uma consulta pneumológica, um psiquiatra. Até mesmo em exames admissionais, né? Dependendo de tudo, né? O trabalhador ele já pode ter um pesozinho, já pode ter algum problema. E aí, durante isso, o médico do trabalho, ele poderia fazer uma investigação assim. Senhor, ronca, você tem problema para dormir? Porque aí já leva para esse lado. Tipo, um motorista de caminhão, eles viajam muito, eles passam dias trabalhando. Olha o risco. Olha o risco. Se todas as categorias que vão lidar com pessoas sob a sua responsabilidade fizessem, por exemplo, como a ANAC faz, eles exigem para o piloto de avião um certificado médico aeronáutico. Olha aí. Que é isso que você está falando. Na admissão desse piloto, ele precisa passar por diversos exames, óbvio. E um deles, porque, claro, olha o risco. Imagina, eu tenho um piloto de avião que fica sonolento. Dorme lá, tchau. Entendeu? Ele tem que passar pela polissonografia. E aí, às vezes, né, a gente tem muito acidente. O nosso carro-chefe hoje é acidente de trabalho, de trânsito. E aí, aquele caminhoneiro que não dormiu bem, que não descansou. Que não descansou. E vamos pegar agora para uma fábrica que lidar com maquinário de guilhotina. Sim. Igual a gente e aí eu tô ali, um frigorífico os nossos frigoríficos, que acontece muito acidente, queimaduras graves, óbitos. Então, é algo para a gente se pensar, né? E você poderia dar um recado, né? Para os nossos empregadores, para quem faz mesmo as leis, as normas regulamentadoras, o que pode ser feito hoje para o nosso trabalhador também. Se, na verdade, toda empresa tivesse essa conscientização, né, de que isso vai trazer benefício para ela mesma, né, no caso, ela incentivaria esse tipo de investigação, além do trivial de uma... isso é uma seara muito grande também, né? Dentro da admissão, dentro do trabalho. Mas eu percebo pelos sinais e ele acabou de falar, é um paciente mais obeso, ele vai ter a tendência a ter. Sim. Então, sugerir essa busca por orientação, porque isso vai repercutir na sua produtividade da sua empresa. Vai repercutir na produtividade do trabalho. Então, no menor índice de afastamentos. Então, eu consigo trazer um benefício empresarial, do ponto de vista, vamos pensar numa empresa particular. Se eu tenho interesse na produção da minha empresa, dos meus trabalhadores, eu quero eles saudáveis. Então eu vou, tô percebendo que você está acima do peso, seu rendimento está pior, eu tô falando que você não está entendendo, você está ficando mais sonolento, vira e mexe, você está pelos cantos, tentando cochilar, alguma coisa nesse sentido. Investiga, trata o seu problema, veja o que está acontecendo, vá além do trivial da sua procura, porque isso está impactando no trabalho. Então, se eles tivessem essa exigência já desde o começo ou diante das avaliações de desempenho periódicas, né, fazer algumas investigações e acompanhamento voltada também para o sono, com questionários, existem questionários médicos simples, fáceis de ser aplicados, que vão trazer a observação clínica, né? Sim. E conseguir fazer a indicação do exame, para poder fazer a pesquisa. Né, admissionados. Olha Tá o tanto que é importante, né? Vamos falar agora, né, com os médicos do trabalho, porque o médico do trabalho é ele que tem que ver o trabalhador como um todo. Não é só porque ele tem uma dor no joelho, porque ele está acima do peso e tal. Mas por quê? O que ocasionou isso? Por que ele aumentou de peso? Né? Então, dá uma olhada mesmo no trabalhador, observar. Audiometria. Audiometria é um exame super importante para quem trabalha no barulho, em ambientes, mas só é feito em quem está lá dentro daquele ambiente. E aí? Às vezes a gente não tem um ambiente... nós trabalhamos na UTI, é um ambiente totalmente barulhento. E a gente não faz esse exame, né? Então, ter uma mudança nisso aí, mudar as normas regulamentadoras. Eu acho que a conferência, ela veio para isso. Para a gente participar, para a gente mostrar as nossas propostas e lutar por isso aí, para um trabalhador. Porque o trabalhador, ele não tem que ir para o seu trabalho para adoecer, para acidentar, para morrer.
né? É o seu ganha-pão, o seu trabalho. Então, tem que ser um ambiente seguro, um ambiente agradável, um ambiente onde aquele trabalhador ele faça as suas funções. E outra coisa também que a gente fala muito, eu não sou só o trabalhador, eu sou um todo. Eu tenho um problema meu, não tem como eu chegar no meu trabalho e deixar ele lá fora. Então, eu tenho que ser visto como um todo. Sim. Porque nos casos de transtorno mental, ela tem transtorno, não é por causa do trabalho, é porque o marido dela é um alcoólatra, né? Então, tudo isso aí contribui muito em tudo que você falou também, né? A gente tem que ter uma atenção melhor. Tem, né? precisa. A gente Perfeito. precisa. E você, trabalhador também, que está em casa, não tire a sua responsabilidade também. Com certeza. Né? Isso. Se identifique, se você tá com algum desses sintomas que o nosso colega, nosso amigo Santo Ezio falou aqui pra gente, procure um médico, né? Se cuida, tem tratamento, tem intervenção tratamento. E tem sim como ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Sim, é isso aí. Só mais um pouquinho, Lila, você estava falando de obesidade. Isso. Então, a perda dessa qualidade de sono, ela vai impactar em algumas regulações hormonais. E uma delas é que você não vai liberar o hormônio adequado de crescimento. Não para a gente crescer, porque ele traz força muscular, né? E te dá esse vigor e ajuda na queima de gordura e você não libera. E assim como a testosterona vai lá embaixo. Então, é aí que começa a fazer um ciclo vicioso de sono mal dormido, menos produção do hormônio e você vai ganhando mais peso. Até que você chega num ponto de obesidade. Tem estudos que mostram que o sono, a qualidade de sono ruim, né, um sono não reparador, vai influenciando até nas suas decisões de alimentação, de escolher alimentos mais saudáveis, menos saudáveis. Você vai prazerosos, menos né? tempo, O doce. Isso. Eu já tô cansada mesmo, então eu vou comer isso aqui que pelo menos me... E existe, só para encerrar, existe uma prevalência, né, um estudo também que fez uma investigação entre a prevalência de apneia do sono em pacientes e trabalhadores de turno, né, que trabalham no noturno. Há uma incidência alta de acometimento para apneia do sono por causa desse ciclo vicioso de não dormir. A gente altera o nosso ciclo circadiano. Total. Aí um dia a gente dorme, outro dia a gente não dorme, o seu organismo fala assim, não estou entendendo nada. E aí você começa a ter esse impacto, né, de desregulação hormonal, gera um ciclo vicioso. Vamos acumulando doenças de proporções menores que a longo prazo vão nos inflamando, fazendo um estresse oxidativo no nosso corpo. E quando você percebe, você está com aquela relação de doenças que foram causadas pela apneia fazendo um cheque quase todas. Entendeu? Então, é muito sério. Tem que procurar ajuda, tem que tratar para não repercutir para você e nem para quem está sob sua responsabilidade, você trabalhador. Muito bom. Muito gente, bom, né, Lila, eu tô impressionada. Santo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que valeu a pena. Demais, né? muito bom, né? Faz tempo que a gente tenta e nunca consegue um horário, né? A agenda, todo mundo com a agenda, mas muito obrigada pela sua participação. Esse tema é um tema que ainda a gente vai falar muito, Sim. né? Então, tá Tem abrindo muita muito um leque, né? Eu já tô vendo você, o Ives, outro otorrino que eu tô aí conversando com ele para ele também participar de um podcast. E eu acho que a gente vai falar não só do distúrbio do sono, mas do distúrbio da voz, as pneumoconiose, todos os outros agravos que acaba que relaciona ao outro, né? Porque o sono atrapalha, não dormir atrapalha o sono. Faz o quê? Um câncer de mama relacionado ao trabalho por causa da mudança de tudo isso, né? Então, acaba que os agravos, as doenças relacionadas ao trabalho, um leva ao outro, infelizmente, né? Uma coisa pode puxar a outra e daí por diante. Muito obrigada. Nós trouxemos uma lembrança para você, tá? Para você, que bom, que legal. Antes do seu sono, se hidratar bem, né? tomar o seu chazinho que você gosta do seu chá, um cafezinho, um leite Legal. com canela. Muito bom. Para você, tá? Muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz com esse podcast, com essa sua participação. Com esse assunto importante, Com esse né? assunto. Importantíssimo. Não, eu que agradeço. Obrigado, Priscila. Obrigado, Lila.
É uma honra para mim falar sobre a apneia do sono, que eu me sinto em um assunto muito confortável, né? Estou há 18 anos lá na clínica fazendo esse tratamento com os pacientes, então eu fico muito honrado e feliz de trazer essas informações para a população. Você de Araguaína, região, de qualquer lugar que ouvir esse podcast, procure ajuda na percepção desses sintomas. Eu acho que o clássico é você entender, você ronca, tem gente que ronca perto de você, ou conhece alguém que ronca, na dúvida, procure ajuda, investigue, porque a gente conversou sobre tudo isso e você consegue identificar que a repercussão é muito séria na sua saúde e tem risco de morte. Deixa o endereço, o telefone da clínica para quem quiser procurar. Sim, eu estou lá na Redcor, né? E na rua 25 de dezembro, na rua da Prefeitura Antiga, e na sala 1, Clínica de Fisioterapia Santo Cardiopulmonar. Pronto, quem quiser. Telefone 9273-5687. Falar com a Brenda Emanuela. Muito bem, minha esposa. Minha mulher. A Brenda é biomédica, mas ela também está ficando especialista em apneia do sono, também, de tanto que ela está cuidando dos pacientes junto comigo. Isso é muito bom, né? Tá, obrigado, viu, gente? Obrigada. É um prazer, Obrigada, tá? Santo. E a gente fica por aqui, né? Mais um podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. Até a próxima, pessoal. Curta, compartilhe e até o próximo programa. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.